E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje o foco é mergulhar de cabeça na fase de planejamento arquitetônico do nosso projeto sobre as inovações da Solana. Antes de começar, um aviso rápido. Este material é orgulhosamente trazido até nós pela Forge College. A grande sacada de hoje é como transformar aquele monte de anotações soltas e ideias genéricas em um escopo estruturado e muito rigoroso, sabe? É por isso que vamos falar sobre como definir o escopo da sua síntese de literatura. Esse é um passo absolutamente essencial para que qualquer pesquisa sistemática não desmorone logo no começo. Bom, para que isso dê certo, precisamos de um plano de engenharia sólido. Então, a nossa agenda de hoje está assim. Primeiro, vamos ver o caos da pesquisa livre. Depois, o escopo como um mapa. Em seguida, a estrutura do método PICO. No quarto ponto, os critérios de inclusão e exclusão. 5, um exemplo prático de taxa de transferência. E, para fechar o pacote, preparando a busca final. Esse roteiro é a nossa prancha de salvação para ninguém se afogar em um mar sem fim de PDFs. Começando pela nossa seção 1, o caos da pesquisa livre, ou melhor, a completa falta de limites. Tentar explorar um ecossistema tão vasto e dinâmico quanto a arquitetura da Solana, sem estabelecer umas fronteiras prévias, olha, é simplesmente a receita perfeita para o caos absoluto. Porque sem regras muito bem definidas, duas coisas terríveis podem acontecer. Ou a gente acaba se afogando numa avalanche de blogs de cripto completamente irrelevantes, ou, o que ainda é pior, deixamos passar batido artigos arquitetônicos cruciais e revisados por pares. E convenhamos, ninguém quer um naufrágio acadêmico, não é mesmo? A meta aqui é garantir que apenas a nata da informação empírica chegue à nossa mesa de análise. E para evitar essa bagunça toda, precisamos mudar a perspectiva. É isso que nos traz a seção 2, o escopo como uma mapa. Chegou a hora de pegar aquelas bibliografias anotadas da nossa última etapa e transformar tudo num plano geográfico super lógico e estruturado. É literalmente desenhar os limites do nosso terreno. E pensando nisso como um verdadeiro trade-off de engenharia, as escolhas ficam bem claras. De um lado, temos um mapa amplo que possui muita amplitude temática, mas baixa profundidade metodológica. Ele é ótimo para resumir a economia geral do protocolo e dar aquele panorama. Do outro lado, um mapa detalhado. Esse tem o foco estreito, mas vai super fundo na metodologia, exigindo dados empíricos de desempenho rigorosos sob carga da rede. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Então, o que exatamente é um escopo de pesquisa nesse contexto? Basicamente, é uma grade bidimensional onde a gente cruza a amplitude temática com a profundidade metodológica, usando estudos que são verdadeiros pontos de referência. É sobre esboçar coordenadas claras. E aqueles artigos de opinião soltos na internet? Bom, para o nosso mapa, eles são apenas miragens alucinadas no deserto e devem ser sumariamente ignorados. Beleza, mas como a gente desenha esse mapa com precisão milimétrica? Isso nos leva direto à seção 3, a estrutura do método PICO. Essa é a ferramenta técnica exata que precisamos para modelar o projeto. A gente basicamente pega uma estrutura clássica e super rigorosa da área clínica e adapta para os desafios da pesquisa em sistemas computacionais. O PICO funciona como a nossa régua e o nosso compasso para redigir a pergunta de pesquisa. Vamos passar por esses 4 passos de uma vez. População, a infraestrutura ou os stakeholders da Solana. Intervenção, qual é a inovação ou a mudança tecnológica sendo avaliada. Comparação, a abordagem alternativa. E, por fim, o resultado, as métricas exatas e quantificáveis. Juntar tudo isso traz uma clareza imediata e fantástica para o projeto. Com a nossa pergunta super bem definida, o próximo passo lógico é ligar os motores da filtragem. Estamos na seção 4, critérios de inclusão e exclusão. Essa é literalmente a peneira mecânica que vai separar o puro ouro empírico daquele ruído infernal da internet. Quando estruturamos esses critérios numa tabela de incluir-se e excluir-se, o jogo muda completamente. Tratando coisas como tipo de publicação, janela de tempo e metodologia através de simples perguntas de sim ou não, a triagem se acelera demais. A regra é rígida. Métodos empíricos, de publicações revisadas por pares e de 2018 para cá, entram na síntese. Todo o resto fica permanentemente do lado de fora. Após a peneira inicial, precisamos organizar a extração criando códigos temáticos de alto nível. Categorias prontas, como desempenho de consenso, incentivos do validador e arquitetura de runtime, garantem que os estudos sejam comparáveis. Na hora de abrir dezenas de PDFs para extrair dados, tudo já vai cair perfeitamente dentro desses baldes temáticos, o que evita totalmente a mistura de conceitos incompatíveis.
Certo, tudo isso soa maravilhoso na teoria, mas vamos ver isso rodando na prática na nossa seção 5, exemplo prático de taxa de transferência. Chegou a hora de pegar todo esse plano arquitetônico e aplicar num estudo real e factível focado na capacidade da rede Solana. Olha só a precisão desta pergunta. Quais evidências empíricas existem sobre taxa de transferência e latência para a Solana sob condições reais de rede? E isso, senhoras e senhores, ilustra brilhantemente o método Pico em ação. A Solana ancora nossa população. A taxa de transferência e latência formam os resultados, e as condições reais amarram com força a exigência de dados empíricos rigorosos. Simplesmente não tem nenhum espaço para ambiguidades aqui. Para ilustrar melhor, pensar num número expressivo como 65 mil transações por segundo ajuda a entender o que é uma métrica de resultado tangível. É absolutamente crucial focar em medições reais feitas na rede principal. Se um estudo apresenta modelos matemáticos lindíssimos para melhorias hipotéticas, mas nunca testa a rede sob carga de verdade, tchau. Ele tem que ser descartado. Precisamos de medição real. Com o esquema testado e aprovado, chegamos à reta final. A seção 6, preparando a busca final. Esse é o momento vital para deixar todo o fluxo de trabalho desenhado antes de começar a caçada nas bases de dados acadêmicas. Este fluxo em 5 passos é a ponte que liga tudo para a próxima etapa. O processo funciona assim. Começamos com as consultas por palavra-chave, avançamos para a triagem pelos critérios de inclusão, lemos e avaliamos o texto completo, partimos para a codificação temática e, importantíssimo, fazemos o registro minucioso das exclusões. Seguir essa ordem religiosamente é a garantia de reprodutibilidade da nossa pesquisa. E para que a base dessa nossa pesquisa fique inabalável, é só lembrar de 3 grandes pilares. Precisamos sempre priorizar a comparabilidade, tomar decisões baseadas em limites que possamos defender metodologicamente depois, e nunca esquecer de registrar o porquê excluímos cada coisa. Respeitando isso, a síntese final fica incrivelmente robusta e à prova de qualquer revisão. O que nos deixa com o pensamento final para colocar a cabeça para funcionar. Afinal, quais limites rigorosos serão desenhados no mapa antes do grande mergulho nessa vasta literatura acadêmica da Web3? Fica o convite para essa reflexão. Na nossa próxima análise, vamos focar justamente em como encontrar essas preciosas fontes na prática. E só relembrando, este guia completo foi uma realização da Forge College. Para ter acesso a muitos outros materiais e continuar aprofundando conhecimento sobre o Web3, é indispensável visitar o site forge.college. Um excelente estudo, um forte abraço e até a próxima análise.